Olá, turma, tudo bem? Esse é o nosso primeiro encontro no ensino à distância para a aula Transporte de Gases. Eu sou o professor Mardo, do curso de Fisioterapia. Então, o que eu quero de vocês nessa aula? Eu quero que você tenha dois dispositivos. Um deles você vai acompanhar o material teórico que já foi lançado na plataforma do Google Class. E o segundo dispositivo pode ser seu celular, onde você vai ouvir e assistir a gravação desse vídeo. A aula de hoje é transporte de gases, entendeu? Você precisa aprender para transporte de gases. A principal intenção dessa aula é o que é a curva de saturação da oxihemoglobina. Essa é a intenção dessa aula. Já viu várias coisas interessantes nas nossas aulas. Então é um conteúdo que ele é ligado sempre com o conteúdo anterior. O número 1 foi anatomia e fisiologia do sistema respiratório. A gente observou como funciona a respiração espontânea, aquela relação entre o equilíbrio da caixa torácica e o pulmão, quais forças dispostas na caixa torácica para promover um equilíbrio. Número 2, estrutura e função pulmonar. Nessa aula nós observamos como o corpo se defende de inalação de partículas estranhas. Na aula 3, ventilação e perfusão. Nessa aula nós observamos a principal lei, a lei de Fick, entendeu? A lei que na parte de cima da regra ela mostra o seguinte, que nós temos área, diferença de pressão. Quanto melhor a área, melhor a difusão. Quanto melhor a diferença de pressões, melhor a difusão. E na parte de baixo o oposto, inversamente. A espessura, quanto maior a espessura, pior a difusão. Quanto menor a espessura, melhor a difusão. Observamos também como funciona a distribuição regional da ventilação e da perfusão. Da ventilação observamos pela negativação da pressão pleural e também dentro do alvéolo como funciona nas distribuições regionais, ápice, parte média e base. E na perfusão observamos também como funciona a distribuição da perfusão de forma regional no pulmão, que eram as zonas de West. Então a aula de hoje é uma continuação das aulas anteriores. Não esquecer também que nós aprendemos também alguns conceitos. Por ventilação, aprendemos que é o shunt, que é espaço morto, e nós aprendemos que há um desequilíbrio nessa relação ventilação-perfusão. Quando tudo isso está envolvido, há um desequilíbrio. A aula de hoje é a continuação das aulas anteriores e o tema dela é transporte de gases. O que você precisa aprender nessa aula? Mais do que é mais importante na aula transporte de gases? É a curva de oxihemoglobina, é a parte mais importante. Ou seja, você tem que terminar essa aula, você tem que dominar essa curva, entender a aplicação clínica dela e saber porque ela importa na realidade clínica, no meio hospitalar, no meio ambulatorial ou numa UTI. Eu vou utilizar essa curva no dia a dia. Então, a aula de hoje vai ter duas divisões. Como o oxigênio é transportado e como o gás carbônico é transportado. A parte 1 começa agora, como o oxigênio é transportado no sangue. É bem simples, existem duas formas de transporte. Existe a forma dissolvida no plasma, existe a forma ligada com a hemoglobina. De cara, aprenda uma coisa. A forma mais importante, a forma que tem maior valor, é a forma ligada à hemoglobina. A forma dissolvida no plasma é uma forma muito pequena, que seria incompatível com a vida. Se você abrir seu material teórico, você vai observar que tem uma pequena regra chamada lei de Henry. Essa lei fala o seguinte, que a quantidade de oxigênio dissolvida é proporcional à pressão parcial do gás. Porém, tem um problema muito grande nesse transporte. A quantidade que fica dissolvida no sangue, no plasma, é muito pequena. Ou seja, mesmo com uma pressão ideal do gás, parcial do gás, seria impossível o transporte ser ideal para os tecidos. Mas me explica um pouco mais sobre isso. Exemplo, se nós temos um débito cardíaco aumentado, fazendo um pouco de exercício, ou tiver uma situação patológica, o nosso débito é muito alto, a nossa necessidade de oxigênio é muito alta. A forma do plasma é uma forma muito pequena para conseguir transportar todo esse oxigênio necessário para o tecido. Mas de quantos por cento ficou dissolvido no plasma? Em torno de 3%. Nossa, então 97% seria inviável o transporte? Sim. Ou seja, existe uma outra forma de transporte que se torna mais compatível com a vida. Que forma é essa, Mardi? É a forma ligada com a hemoglobina. Repete de novo, Mardi. Beleza.
Forma 1, dissolvida no plasma. Uma forma meio viável, ou seja, há uma parte dissolvida no plasma, mas seria incompatível com a vida, porque é uma forma que tem pequena proporção. A forma 2 é ligada com a hemoglobina, em torno de 97%. Então é essa que eu preciso entender. Sim, corretamente. É essa que você precisa compreender como ela funciona. Continue seu texto, continue sua leitura do seu material teórico. Então, divisão, 3% no plasma, mais ou menos, e 97% ligado com a hemoglobina. Então, o que a gente precisa fazer um link? Nessa forma ligada com a hemoglobina, existem algumas relações, existem alguns conceitos, alguns desvios. Ou seja, a curva nem sempre será a mesma. Dependendo da condição do indivíduo, essa curva pode mudar de uma forma direita ou esquerda. Então, algo interessante. Vamos para alguns conceitos a mais. Então, o que seria essa hemoglobina? Vou ler aqui um pouco do texto que está no seu material teórico. A hemoglobina ela é frequentemente abreviada como HB. Ela é uma metaloproteína que possui um ferro, um conteúdo metálico nela. E nesse glóbulo vermelho, nesse eritrócito, existe o transporte, porque essa hemoglobina vai estar ligada com esse oxigênio. Ela tem sítios de ligação com o oxigênio. Beleza. Então, o que eu falo, Mardo? Então, essa hemoglobina ela forma sítios de ligação. E a partir do momento que essa hemoglobina se liga com o oxigênio, ela pode ser saturado o seu sítio. Então, quando o paciente está numa unidade hospitalar, ou no ambulatório, ou numa enfermaria, eu estou avaliando a sua oximetria, eu estou avaliando a sua saturação. Que saturação é essa? É a capacidade do oxigênio se ligar nesses sítios da hemoglobina e gerar uma saturação de oxigênio. Entendi muito bem. Há uma pequena regra que eles falam que para um PO2 mais ou menos de 100 milímetros de mercúrio, nossa saturação seria em torno de 97%. Muito parecido com aquela regra de 3% no plasma, 97% ligado à hemoglobina. Mas vamos para a parte principal da aula, que é a curva de dissociação da hemoglobina. Essa é a parte que você precisa de um raciocínio a mais. Então, abra seu material teórico, deslize os slides para a curva. Você vai perceber o seguinte, que a curva ela não é linear, ela sobe e tem um pequeno platô, ou seja, tem algo interessante nela, ou alguma diferença dentro dela. E o que você pode explicar sobre essa curva, Mário? É o seguinte, a curva, na parte de baixo, onde está PO2, ou pressão parcial do gás, do oxigênio, e do outro lado da curva temos a saturação. Tem algo muito interessante nessa curva que está ligado. Quanto mais você dá oxigênio, nem todas as vezes o paciente vai saturar melhor. Perceba que a curva tem um platô. O platô é a parte reta da curva. Ou seja, quando o PO2 está 40, olhe para a sua curva, observe. Quando o PO2 está 40, há uma saturação de oxigênio por volta acima de 60%. Quando você está com PO2 de 60, há mais ou menos uma saturação de 80%, um pouquinho maior que 80% na curva. Quando você está com uma saturação acima, com uma PO2, acima de 80, a saturação já pode estar acima de 90%. E percebe que a partir de 80, quanto mais você adiciona esse PaO2, a pressão parcial de oxigênio, a saturação se modifica muito pouco. Essa parte é chamada de platô. Mas o que isso importa para a gente na realidade clínica? Muita coisa. Perceba o seguinte, quanto mais você dá oxigênio para esse paciente, quando ultrapassa essa condição de 100 milímetros de mercúrio, o paciente não consegue saturar melhor, ele já estourou todos os sítios de ligação. Então isso é o excesso de oxigênio, perfeito. Quanto mais você dá, não tem sítio suficiente para ligar o oxigênio com a hemoglobina. Então ele está em excesso. Mas tem uma coisa mais interessante na curva da hemoglobina. Perceba que também a falta pode fazer uma mínima diferença. Exemplo, se você tem um PO2 de 100, olhe na curva, a última parte da curva 100 de PO2, perceba que a saturação no caso é máxima, vamos dizer 97%. Se seu PO2 cair para 80, que é um valor um pouco mais baixo, eu perdi 20 milímetros de mercúrio, perceba que a saturação ainda fica muito boa, ou seja, acima de 90% na curva. Essa parte do platô da curva ela é muito interessante. Se você tiver uma condição patológica, uma condição infecciosa, que altere a condição do gás, da pressão parcial do gás, e ela se tornar reduzida, a saturação ainda pode se manter no nível favorável
ou seja, viável a vida, porque essa curva possui um platô. Então, o primeiro benefício da curva é o platô, a parte superior dela. A gente precisa entender a primeira coisa. PO2 acima de 100 ou 120 vai gerar uma saturação a mesma, ou seja, não adianta adicionar pressão parcial do gás, já que os sítios já estão todos completos. Número 1. E número 2, a gente precisa entender algo interessante também, ou seja, mesmo caindo o PO2 a um nível que não é ainda crítico, 80, por exemplo, um PO2 mais baixo, a gente consegue manter a saturação de oxigênio. Beleza, Mardo, eu consigo compreender essas duas coisas. Você consegue mostrar algum desenho, alguma coisa que eu possa entender melhor essa curva? Eu ainda estou um pouco confuso. Eu vou tentar. Veja se você consegue observar essa imagem. Então, o que você percebe? Com licença, que apareceu aqui um anúncio. Rapidinho. Então, ó, a parte da curva que eu falo é essa parte aqui, a parte do platô. Essa parte, ela gera uma reta, ou seja, não adianta você adicionar um PO2 muito alto, ou seja, acima de 100, se a curva já diz que já está saturado, ou seja, o indivíduo já não consegue mais melhorar a sua saturação. Isso são os sinais de hiperóxia, excesso de oxigênio. Então, você chegou na unidade, você agora está no seu estágio, você está na unidade hospitalar, você percebe o paciente com muito oxigênio, com uma boa saturação, ele pode estar recebendo um excesso de oxigênio. Por quê? Ele pode estar com PO2 acima de 100, 120 e os seus sítios estão todos já completos. Então, nessa situação, você precisa reduzir a PaO2, a pressão parcial de gás, reduzir a oferta de oxigênio suplementar. Você já vai lá naquela régua de oxigênio ou no ventilador mecânico e reduza a quantidade ofertada para aquele paciente, já que seus sítios já estão todos saturados. Perceba também que na porção final da subida, na porção início do platô, algo interessante, foi aquela opção 2 que eu falei. Mesmo que o indivíduo tenha uma perda da PaO2, da pressão parcial de oxigênio, ele consegue manter a saturação. Então isso é muito viável à vida, porque durante a vida nós temos condições patológicas, durante a nossa idade, até o avançar da idade, a nossa PaO2 vai diminuindo com o tempo, mas nós conseguimos manter nossa saturação. A explicação para isso é simples, porque a curva não é linear, não é sempre uma subida, ela tem um platô. Muito bem, Marda, eu entendi, legal, a parte positiva da curva. Então, a parte da curva da oxihemoglobina, ela é uma subida, ou seja, ela é linear, está um pouco na subida e se torna um platô. O platô tem duas condições. A condição 1 explica que o excesso de oxigênio acima de 100, 120 milímetros de mercúrio, possivelmente todos os sítios estão saturados, ou seja, o oxigênio pode estar em excesso. Opção número 2. Quando o paciente tem alguma perda da PaO2 por alguma condição patológica ou até mesmo uma idade, a saturação ainda pode se manter muito boa. E nessa condição, gente, não adianta adicionar oxigênio, ou seja, fica muito claro que nessa condição o paciente pode estar saturando muito bem. Beleza, então eu vou abrir aqui a curva agora, na parte da curva, que vai ter as condições de desvio direita e esquerda. Um momentinho aqui, vou abrir meu material teórico. Então vamos lá. Agora a curva ela tem um desvio à direita e um desvio à esquerda. Então existe algumas outras condições, além dessas que você me falou, que pode modificar a curva. Sim, existem condições do indivíduo que podem ser patológicas, entendeu? Ou até mesmo alterações fisiológicas que podem modificar a curva. Perfeito. É chamado de desvio direita e desvio esquerda da curva de oxihemoglobina. Marde, sobre aquela curva normal que você falou agora do platô, qual condição clínica também pode favorecer a minha terapêutica como fisioterapeuta? Interessante também, olha essa condição clínica. Se você pega um indivíduo e ele tem uma alteração da saturação, ele tem uma alteração da PaO2, e você faz uma terapêutica com ele, uma conduta terapêutica, fisioterapêutica, e você quer saber se ele melhorou. Para descobrir a PaO2 do indivíduo, eu precisaria de um exame chamado gasometria arterial. Precisa furar o indivíduo e fazer a coleta do sangue arterial. Porém, perceba o seguinte, você falou para mim, Marda, que a PaO2 também reflete a saturação. Então, se o indivíduo estiver saturando melhor, simboliza que ele melhorou. Correto, ou seja, não há necessidade de você realizar várias gasometrias para saber se a sua terapêutica é boa.
Já que o oxigênio está ligado com a hemoglobina e gerou uma saturação, se a saturação ela estava baixa e ela se elevou, possivelmente a sua terapêutica foi eficaz, descartando a necessidade de o indivíduo receber uma aplicação, um furo para coletar essa gasometria. Então algo bem interessante também tem nessa aula de transporte de gases. A aplicação clínica dessa curva também é sempre ligada com a saturação. Então eu cheguei com o meu indivíduo na área hospitalar, enfermaria ambulatorial, e eu quero saber se ele teve melhora, entendeu? Ele teve melhora com a minha terapêutica. Posso observar então a sua saturação, ou seja, melhorou o transporte de oxigênio, sim ou não? Simples. Faça a terapêutica com ele, monitorize a saturação antes e observe se ela consegue sustentar depois também, porque pode haver um aumento da saturação de forma momentânea, ou seja, transitória. Então é necessário que a saturação se mantenha, mostrando que houve então uma eficácia da terapêutica, não necessitando você coletar uma gasometria arterial para avaliar a PaO2 antes e depois. Legal. Mardo, e essas curvas aí direita e esquerda? Me explica um pouquinho mais o que ela quer dizer. Interessante, observe na curva da direita, existe H+, o DPG, a temperatura e a PCO2. Essa curva da direita diz o seguinte, que se o indivíduo tiver essas condições, muito próton H+, ou acidose, esse composto chamado DPG, que eu vou explicar depois, a temperatura ou PCO2, a curva ela fica mais para baixo, desviada para a direita. Mas explica melhor esses conceitos. Vamos lá, é o seguinte. Vamos raciocinar algo interessante. O oxigênio ele pode estar no sangue, ligado com a hemoglobina, ou ele pode ser dissociado para o tecido. Essa parte de dissociação é a capacidade do oxigênio sair de um composto ligado e entrar no tecido. Nessa condição de desvio à direita, o corpo ele vai estar necessitando desse composto, desse oxigênio. Então a capacidade de dissociação é muito alta, ou seja, eu quero oxigênio. Raciocine comigo. Se eu tiver uma acidose, se eu estiver com febre, eu posso ter uma acidose respiratória, eu vou querer muito oxigênio, eu estou necessitando. É uma condição muito crítica. Nessa condição, o oxigênio não fica ligado com a hemoglobina, ele está dissociando toda hora para o tecido. Mas está dissociando muito para o tecido. Automaticamente a saturação então pode ser no sangue menor. É esse o raciocínio que eu quero que você tenha. Então perceba, no desvio à direita, nas condições de acidose, esse DPG que eu vou explicar depois, esse composto, temperatura alta, febre, o aumento do CO2, a curva desvia para a direita. Explica um pouco melhor. Então cheguei lá no hospital, cheguei na enfermaria e percebi algo interessante. Meu indivíduo estava com febre, tinha uma infecção em curso, em tratamento, estava acidótico. E eu comecei a ofertar oxigênio para ele. E eu percebi que a saturação mensurada pela oximetria não melhorava, ficava sempre diminuída. O que está acontecendo com esse indivíduo? Desvio à direita, possivelmente também. Nessa condição, o corpo, o tecido, ele está querendo oxigênio. Então ele vai dissociar muito rápido. Ele liga e o corpo fala, eu quero. Ele liga, o corpo fala, eu quero oxigênio. Automaticamente a saturação, então, mensurada pela oximetria pode ficar menor. Olhe para a curva agora, perceba algo interessante. A curva está mais baixa, mais desviada à direita que a curva normal, do seu material teórico. Então, para a mesma PaO2, eu tenho saturações diferentes. É isso que eu quero que você entenda nessa curva. Ou seja, um indivíduo que tem uma PaO2 de 60, por exemplo, ele vai ter uma saturação acima de 80% na curva normal. Um indivíduo que está desviado à direita, com o mesmo PaO2 de 60, ele já tem uma saturação mais baixa. Por quê? Porque o corpo está pedindo o oxigênio, ou seja, o tecido está retirando o oxigênio. Mas então algo interessante. O desvio à direita fala o seguinte, que nessas condições graves, então febre, acidose, aumento do CO2, essas condições o corpo vai estar extraindo todo o oxigênio que está ligado com a hemoglobina, puxando para o tecido. Automaticamente eu posso ter uma saturação melhor. Perfeito. Então, se perceber na sua unidade que não tem nenhuma alteração pulmonar descrita, o paciente não tem nenhuma alteração de hipoventilação, shunt, diferença da difusão, o paciente está tranquilo ali, mas o paciente não satura bem, pode ser que a saturação ruim daquele paciente ou diminuída pode ser pelo desvio à direita. O desvio à direita é a condição clínica do indivíduo, retira quase todo o oxigênio ligado à hemoglobina para o tecido.
Aí quando você vai mensurar pela oximetria, a saturação está baixa. E você oferta mais oxigênio, e a saturação não sobe muito. O que aconteceu com esse paciente? Possivelmente ele está com desvio à direita, ou seja, ele precisa de muito oxigênio e mesmo assim o corpo vai estar extraindo o tecido. Ah, entendi o que é desvio à direita então. O desvio à esquerda, Marco. O desvio à esquerda é o oposto. Perceba a condição. Se o paciente, por exemplo, tiver pouco prótons, o H+, no caso, o composto DPG, redução da sua temperatura ou diminuição da CO2, que é a condição totalmente oposta. Nessa condição, ou seja, com pouco PO2, eu vou estar saturando muito bem. Ou seja, nessa condição, o tecido não quer muito oxigênio, vai estar retirando com aquela velocidade, com aquela necessidade da condição anterior. Ou seja, o paciente ele vai estar saturando bem com pouco, ou seja, porque o tecido não está extraindo. Ah, então interessante. Esse paciente possivelmente com pouco oxigênio, olha, com pouco oxigênio, ele está saturando muito bem. Parte clínica para esse paciente. Então você pegou um paciente na sua unidade que o pH está muito alto, 7,6, 7,65, ou seja, muito alcalino. Olha a explicação do H+. Tem pouco gás carbônico reduzido, está um pouco até com a temperatura mais baixa. Esse paciente com pouco de oxigênio, com pouco PO2, ele vai estar com uma boa saturação. Esse paciente deve ter muito cuidado, porque nessa condição é muito comum gerar excesso de oxigênio. Ou seja, ele rapidamente, se com oxigênio suplementar, catéter, máscara ou na ventilação mecânica, ele pode estar gerando hiperóxia. Ah, que legal. Então tem que ter cuidado com esse indivíduo, sim, porque o excesso de oxigênio também é deletério. Então vamos revisar a curva. A curva número 1 é a curva normal. Ela mostra então um platô. Ela mostra que mesmo aumentando o PO2 acima desse platô, a saturação não muda, porque todos os sítios da hemoglobina já podem estar ocupados. É muito comum gerar hiperóxia nessa situação. Você começa a ofertar oxigênio para o paciente e não muda a saturação. A opção número 2, nós explicamos que em condições patológicas, mesmo o PO2 caindo um pouco abaixo de 100, a saturação não muda, porque é um platô, é uma reta, isso é favorável à vida. Nós observamos número 3 também a opção de uma terapêutica, por exemplo. Não adianta você fazer coletas de gasometria para verificar a PO2 para resposta terapêutica, se basta olhar se melhorou a saturação. Essa saturação ela foi sustentada. A parte bem legal da curva é o desvio direito e o desvio esquerda. Nessa condição, ela é uma condição, eu coloquei como exemplo, onde não há nenhuma alteração pulmonar, não há nenhuma alteração da difusão, da ventilação, não há aqueles conceitos de shunt, não há aqueles conceitos de hipoventilação, o paciente está totalmente normal, ele está com a relação ventilação-perfusão totalmente normal, só que ele pode saturar um pouco mais ou um pouco menos, são desvio direito e esquerda. No desvio direito, nós percebemos a acidose, o aumento do composto DPG, o aumento da temperatura e o aumento do CO2. Nessas condições, mesmo tendo uma membrana alveolar íntegra, mesmo tendo uma boa ventilação, uma boa difusão, o corpo vai estar muito louco, pedindo oxigênio da hemoglobina e extraindo para ele, para o tecido. Nessa condição, nós vamos ter uma baixa saturação. Não tem quase nada ligado com a hemoglobina porque está sendo extraído. Ou seja, para o mesmo PaO2, a saturação ela é menor. Na curva lá da esquerda, nós percebemos algo diferente, ou seja, o indivíduo vai estar mais alcalino, com pouco composto DPG, ou com a temperatura reduzida, ou com CO2 mais baixo, ou seja, com menos oxigênio, ele vai estar saturando muito bem. Não precisa ter todas as condições que estão aqui, essas 4 condições. Pode ser uma única condição, uma associação de 2 delas, e a curva já desviar para a direita ou para a esquerda, que fique muito claro isso. Então, Marda, eu entendi agora o objetivo da aula. O objetivo da aula é entender a curva normal, ou seja, entender o platô e os seus benefícios. Número 2, entender o desvio direito, ou seja, mesmo que eu não consiga controlar, entender esse desvio direito, eu preciso saber que ele existe. O paciente totalmente normal, com uma relação ventilação-perfusão normal, ele pode estar com a saturação reduzida, às custas da extração para o tecido, ou dissociação para o tecido, pela condição patológica ou não fisiológica daquele doente. E a opção esquerda, nós percebemos que na alcalinidade, no composto DPG, na baixa da temperatura ou baixa do CO2, pouco oxigênio pode gerar uma boa saturação. Nessas condições, muito cuidado com a hiperóxia, porque o paciente vai estar saturando muito bem com pouco oxigênio. Então, Marda, já entendi na aula de hoje. Como o oxigênio é transportado, tem um plasma ligado com a hemoglobina,
A principal dela é ligada com a hemoglobina, essa metaloproteína. Nós entendemos a curva de dissociação da hemoglobina, oxigênio e hemoglobina, e observamos que ela tem um platô e o desvio direita e esquerda. Vamos lá, então entendemos também as vantagens dessa curva e você vai passando o seu material teórico agora. Entendemos desvio direita e esquerda e algumas curiosidades. Agora sim, sobre aquele composto DPG, é algo muito interessante. Então ele é um modulador, ou ele modera, ele modula como dissocia. Muito cuidado com ele. Então a gente percebeu o seguinte, que na curva direita, quando ele está na condição aumentada, como você observa nessa curva, ele aumenta a dissociação do oxigênio para o tecido, ele libera mais. Então, algo bem interessante existindo. Mas onde está esse composto? Ele está ligado ali com a hemoglobina, ele está ligado com esse composto da hemoglobina. Ele é o modulador. Ele que fala, oxigênio você pode ir para o tecido, oxigênio você fica aqui ligado comigo. Então, algo interessante sobre ele, nós colocamos no material teórico. O paciente que faz, por exemplo, troca de volemia, recebe muito hemocomponente, recebe sangue de outra pessoa, pode ser que esse sangue ficar muito tempo estocado, ele esteja falência ou redução do DPG. Ele perde esse modulador que libera, que ajuda a liberar o oxigênio ligado com a hemoglobina para o tecido. Marde, então, se o indivíduo recebeu muito sangue, aquele sangue ficou estocado muito tempo, é possível que a curva desvie para a esquerda. Perfeito, muito interessante. Essa é a ideia mesmo. Ou seja, eu perco o meu modulador que liberaria o oxigênio para o tecido. Automaticamente o indivíduo satura muito bem, mas o tecido pode estar recebendo pouco ou menos oxigênio. Então qual a função do composto DPG? É servir de modulador para liberar esse oxigênio que está ligado à hemoglobina para o tecido. Beleza, Marden. E os outros gases? Nós já aprendemos nas aulas passadas sobre o monóxido de oxigênio. Ele tem uma alta afinidade com a hemoglobina, ele tem muita capacidade de se ligar nesses sítios. É por isso que em um local fechado, com inalação de fumaça, ele pode se ligar mais rápido que o oxigênio, pela sua concentração, também pela inalação de fumaça, e a sua afinidade, e ocupar os sítios, gerar uma ligação muito forte. Então aprendemos oxigênio, relembramos o monóxido de oxigênio, já falamos nas aulas passadas, e agora vamos falar sobre o transporte do gás carbônico. Então o objetivo da aula de hoje, transporte de oxigênio. Beleza? Eu aprendi. Opção número 2, entender a curva de dissociação da hemoglobina. Beleza? Eu aprendi. Relembrei que o monóxido de oxigênio tem uma alta afinidade com a hemoglobina e rápido ocupa os sítios. Ok? E opção número 3, agora, ou 4, ou 5, não lembro exatamente onde eu estou, mas o transporte de gás carbônico ele funciona de algumas maneiras interessantes. Vamos lá. O CO2 é transportado de algumas maneiras. Número 1, dissolvido no plasma. Mas que nem o oxigênio, sim, ele pode ser dissolvido no plasma, com a famosa lei de Henry, só que uma porcentagem um pouco maior. Lá nós tínhamos 3% mais ou menos do oxigênio dissolvido no plasma, e nessa condição aqui ele está em 10%, ou seja, uma condição maior. Mas mesmo assim, não seria compatível com a vida. Perceba que 10% é muito pouco, já que nas reações celulares nós produzimos muito gás carbônico. Ele precisa sair. Então existe um outro meio de saída. Existe o principal meio de saída. Então é a segunda forma, chamada usando o bicarbonato. Você precisa aprender também nessa aula de hoje que o gás carbônico, para conseguir sua exalação, sua saída, existe uma forma. E a forma é ligada com o bicarbonato. Você precisa aprender essa regra que está no seu material teórico. Como funciona? Perceba, começando da esquerda para a direita. O CO2, o gás carbônico, ligado com H2O, a água, ela gera um ácido chamado ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido ele pode se dissociar em H+, em bicarbonato. Então, mas deixa eu entender. O gás carbônico ele tem uma capacidade também de se ligar com a água, gerando um ácido, dissociando em prótons H+, ou bicarbonato. Isso. Então, a condição que vai favorecer sua saída é totalmente diferente da relação com o oxigênio. O oxigênio é muito ligado com a hemoglobina. Ele tem o carregador, alguém que vai ligar com ele. O gás carbônico não. Ele já tem uma forma química de ligação e dissociação. Então, aprenda agora. A água ligada com o gás carbônico forma esse ácido que dissocia nesses dois compostos. Então, esses dois compostos que vão ligar com outros compostos ou dissociar nas formas anteriores para favorecer a saída.
Explica um pouco mais, Marco. É o seguinte, ao final da reação, então a gente percebeu, olha, a água e gás carbônico formou o ácido, e o ácido dissociou em H+, e HCO3. Porém, vamos ler o texto aqui. O bicarbonato consegue sair da célula e o íon H+ não consegue. Para não perder a neutralidade, pois ficaria positivo dentro da célula, o corpo permite entrar cloro para equilibrar. Então, o problema dessa relação, um grande problema, é o H+, entendeu? Ou seja, o H+, ele altera a neutralidade a parte interna da célula. Então, a gente precisa de alguém também para ajudar essa saída ou fazer uma ligação com o bicarbonato para melhorar a sua saída. Então, vamos lá. Olha algo interessante. Eu vou continuar aqui no material teórico. A hemoglobina ligada com oxigênio, ela forma a oxihemoglobina. Nós aprendemos na continuação dessa aula, a parte anterior da aula. Só quando ela libera esse oxigênio, ela fica numa forma desoxigenada, ou seja, sem esse oxigênio anterior. Essa forma, então, eu falei que o problema é o H+. Se o H+, ele é um atrapalho aqui no momento para fazer a saída, então, do gás carbônico, essa hemoglobina se liga com esse H+, deixando, então, esse HCO3 mais livre. Esse HCO3 se liga, então, com a água e forma um ácido carbônico. E consegue caminhar, então, no corpo até chegar nos alvéolos e dissociar o gás carbônico para a saída. Mário, então, deixa eu entender algo interessante aqui. Está me falando que nós temos o final dessa reação H+, e o HCO3, só que o H+, ele tem um pequeno problema. Se ele ficar na célula, ele altera a neutralidade, precisa de outro íon para melhorar essa neutralidade. Porém, está falando que um outro composto, ou seja, o oxigênio, aquela reação do composto de oxigênio, está ajudando a saída do gás carbônico, sim. O nome desse efeito é chamado Haldane. Esse efeito Haldane, ele explica o seguinte, que quando o oxigênio já foi dissociado para o tecido e já liberou para o tecido que ele precisava liberar, a forma que sobrou, ela colhe esse H+, que seria um problema para a reação. Automaticamente, o formato que sobra é o bicarbonato, o HCO3. Ele, então, fica muito mais fácil para se ligar com a água, formando o ácido H2CO3. Só que o ácido H2CO3 também pode dissociar em água e gás carbônico. E quando chega na forma de gás carbônico, ele consegue sair para os alvéolos. Nossa, que interessante. Então, essa reação química, ela tem um sentido direito e esquerda, perfeito. Ou seja, ela se dissocia. Preciso também um pouquinho dessa forma da desoxihemoglobina para me ajudar a carregar esses prótons. Depois eu me ligo com a água, formo o meu ácido carbônico e quando chegar na parte da difusão da parte alveolar, eu posso liberar só o gás carbônico e ficar com a água. Perfeito. Então, a gente aprendeu exatamente o que está acontecendo. Então, o gás carbônico, ele tem algumas formas de transporte. A número 1 é dissolvido no plasma, 10%, mas não é viável conseguir retirar todo o gás carbônico apenas com 10%. A forma principal é com essa ligação, então com essa dissociação na forma de bicarbonato, usando o bicarbonato. E a forma atriz que eu quero explicar para vocês é essa terceira forma, ela explica algo muito interessante também. Uma forma muito pequena, mas também o gás carbônico pode ser ligado com esse carbamino e também conseguir realizar a sua saída. Então, das três formas, Mário, qual é a mais importante? A número 2, ligado com o bicarbonato. Então, nós aprendemos na aula de hoje o oxigênio, como é a forma de transporte do oxigênio, que é ligado com a hemoglobina, a principal forma. Aprendemos a curva de dissociação da hemoglobina, que foi uma parte bem interessante. Nós aprendemos também sobre o gás carbônico, que as formas de saída dele é usando o bicarbonato, mas existem outras duas, que é o carbamino e o plasma. A principal dela é o bicarbonato. Então, nós finalizamos a aula de hoje de transporte de gases. A parte principal dela, sim, é a curva de dissociação da hemoglobina, essa curva de oxihemoglobina. Então, ela é bem interessante. Aprenda essa curva, não esqueça mais o desvio direita e esquerda e até a próxima aula. Qualquer dúvida, nós estamos lá no Google Class para tirar a sua dúvida sobre essa aula. Releia seu material teórico. Se a gente começar também essa aula, é interessante você fazer a leitura prévia do material e retire suas dúvidas comigo. Muito obrigado. Até a próxima aula, que será de mecânica respiratória. Valeu!